Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos o 6º domingo da Páscoa do Senhor, somos colocados diante da realidade dos Atos dos Apóstolos, no início da Igreja, quando os fiéis cristãos começam a receber no seio da Igreja todos aqueles pagãos que, convertidos pelo Senhor, pedem o batismo e pedem para fazer parte da Igreja do Senhor. Já entendem aqui estes nossos irmãos e os apóstolos que o modo com que o Senhor chamou amorosamente o seu povo eleito foi rejeitado por este mesmo povo eleito. E, portanto, o Evangelho, a Boa Nova, deve ser proclamada a todos os povos. Os apóstolos, podemos dizer, custaram a entender este mandato do Senhor, até porque a grande maioria deles eram de hebreus, judeus, e formados na sua antiga fé, pensavam que a salvação ainda continuasse sendo algo somente para eles. Aos poucos vão entendendo o mandato do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Dado que o povo da antiga aliança rompeu e rejeitou a nova aliança, então aos pagãos também deve chegar a salvação. Neste meio tempo, aqueles fiéis de origem hebraica dizem aos pagãos que chegam: vocês não podem fazer parte do povo eleito, vocês não podem receber a salvação se não receberem a circuncisão que Deus mandou por Moisés que todos os homens recebessem. Começa aqui, na história da Igreja, a primeira grande discussão. E para isso se reúnem os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, os padres, como dizemos na nossa linguagem hoje, para discutir o que devemos fazer. Devemos impor também a circuncisão aos outros povos ou não? O Senhor Jesus nunca falou nada, a não ser que de nada vale a circuncisão da carne se o coração daquele que acolhe o Evangelho não estiver circunciso. Esta circuncisão que pede o Senhor Jesus é uma circuncisão espiritual e não carnal. Devemos, pois, para fazer parte do povo de Deus, receber o batismo, viver uma vida de preparação por meio da penitência, da mudança de vida, e então teremos o nosso coração circuncidado. Já não é necessária a circuncisão. E os apóstolos, com o poder que têm, não só o poder que nós chamamos poder de regime, ou seja, tinham um poder judicial sobre a Igreja, mas também com o poder espiritual que receberam do Senhor, se reúnem. Nós chamamos esta primeira reunião dos apóstolos e presbíteros de o Sínodo, o Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da Igreja. Todos eles reunidos, inclusive Paulo e Barnabé. E juntos decidem, inspirados pelo Espírito Santo, que poucas coisas devem ser exigidas daqueles que entram para a fé em Cristo. E estas 3, 4 coisas nós podemos resumir em 2. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados e das uniões ilegítimas. E quem decide isso? Os apóstolos nos dizem: nós e o Espírito Santo. Não foi uma decisão pastoral, como nós entendemos nos dias de hoje. Não foi uma reunião diária. Foi a inspiração do Espírito Santo que os fez ver
que aqueles que vêm do paganismo, e mesmo aqueles que receberam o batismo, devem se abster destas coisas. Vamos explicar essas coisas, porque muitos, mesmo as lendo, não as entendem e não conseguem aplicar para os dias de hoje. Naqueles tempos, os pagãos também tinham seus deuses, eram pagãos, mas não eram irreligiosos. E eles costumavam sacrificar carnes aos seus falsos deuses. E após sacrificar alguma peça especial da carne, o restante da carne que estava oferecida aos deuses era oferecida em um banquete aos amigos e convivas de um banquete. Então essas carnes eram sacrificadas aos falsos deuses, aos ídolos, juntamente com o sangue desses animais. Esses animais as suas carnes eram sufocadas para extrair todo o sangue. E é isto que os apóstolos e o Espírito Santo nos proíbem de consumir. Nós temos que atualizar isso para os nossos dias. Muita gente me diz assim: eu vou lá em outra religião, participo dos ritos, como, bebo, ajudo, mas não faço parte. Que mal há nisso? Que mal há nisso? O mal está em que tu estás participando. E aquele que te vê neste lugar, que não é a verdadeira religião, não é a igreja, vai pensar: se fulana está aqui, então ele concorda com isso. É por isso que nós não podemos participar de outras religiões, de outros cultos que não sejam cristãos, porque estaremos, pelo menos para aqueles que nos veem, também praticando a idolatria aos falsos deuses. Outro ponto importante também é muito negligenciado nos nossos dias. Os apóstolos e o Espírito Santo nos dizem que nós devemos evitar as uniões ilegítimas. O que são as uniões ilegítimas? Se tu não estás casada com o homem com que vive, estás em uma união ilegítima. Se tu estás casado com uma mulher, não está casado com a mulher com quem vive, estás em uma união ilegítima. Então, deves evitar essas coisas. Deve procurar organizar a tua vida. Se assim for possível, casar-se. Se não, separar-se. Por quê? Porque as uniões ilegítimas significa uma falsificação da vida sacramental do matrimônio. Vivem solteiros, mas com vida de casado. É o mesmo caso, uma união ilegítima ou união adulterina, como dizem os pais da igreja. A mesma coisa serve para nós, sacerdotes. Nós, pelo voto ou propósito do celibato, prometemos nos manter não somente castos, mas solteiros. Como é que nós podemos, como sacerdotes, viver amaziados, ajuntados? Isso também são uniões ilegítimas. Portanto, a palavra de Deus, neste domingo, nos recorda que tudo aquilo que é falso, que é duplo, que é adulterado, deve ser evitado por nós cristãos. Tanto a participação em falsas religiões, em religiões idolátricas, como a vida adulterina, tudo isso são adultérios. A própria Sagrada Escritura nos diz que aquele que diz adorar a Deus, mas também adora ou venera os falsos deuses, vive uma religião adulterina, adúltera, falsa, e não ama Deus. Vejamos aqui, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos pede fidelidade. E por que Ele nos pede fidelidade? Porque o Senhor diz no seu Evangelho: se vocês guardarem a minha palavra, para aqueles que têm pouco entendimento, guardar a palavra não é ter a Bíblia em casa socada numa gaveta. Guardar a palavra é observar a palavra de Deus, observar aquilo que o Senhor nos ensinou. Se vocês guardarem a minha palavra, eu e meu Pai faremos morada nele, naquele que guarda a minha palavra.
Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Podemos ver isso claramente em nossa própria vida. Não precisamos ver na vida de outro. Quando nós nos amamos mais do que a Deus, nós achamos desculpas para todas as nossas transigências e pecados. Quando nós nos amamos mais do que a Deus, nós não queremos obedecer a Deus. E então, portanto, nós nos amamos mais do que a Deus. E o Senhor promete que quando o Pai e Ele vêm fazer morada em nós, Ele também nos envia, Ele e o Pai nos enviam o Divino Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Divino Espírito Santo nos vem não para nos acusar, não para nos condenar, mas para nos esclarecer, iluminar, para que vejamos lá dentro, bem no profundo do nosso ser, tudo aquilo que deve ser mudado para melhor guardar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos vem também como defensor. Daí vem o título em grego, Paráclito. Paráclito significa defensor. Também significa advogado. Aquele que diante do Pai e do Filho nos apresenta para nos defender. Notemos aqui algo muito interessante. A palavra de Deus nos diz que o demônio, o diabo, Satanás, é chamado de o acusador, aquele que nos incita ao pecado e depois apresenta os nossos pecados a Deus e nos acusa diante de Deus. Aqui nosso Senhor, sabendo da nossa debilidade e nossa fraqueza, diz: quando eu voltar para o Pai, eu e o Pai enviaremos o defensor. De modo que nós não estamos aqui no mundo atirados como qualquer coisa, entregues ao acusador. Nós estamos, pelo batismo, e se guardarmos a palavra do Senhor em nossa vida, entregues ao cuidado do defensor, do nosso advogado, do Espírito Santo Paráclito. É aqui que vem a paz do Senhor sobre nós. Essa paz que o Senhor nos dá não é a paz do mundo, não é a paz dos tratados entre os governos que mal assinam e já a quebram. Não é aquela paz que damos aos outros de qualquer jeito, sem até mesmo perdoar. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que escorre profunda ao interior do nosso ser. É a paz que nós muitas vezes chamamos paz de consciência, consciência em paz, porque nós guardamos a palavra do Senhor em nossa vida. Nós procuramos viver no mundo dando testemunho do Senhor, e então nada poderá intimidar o nosso coração, nada poderá nos perturbar. Nada vos perturbe, nada vos intimide, nada poderá nos afastar da paz que o Senhor nos dá, de termos uma consciência tranquila. Peçamos ao Senhor que nos dê essa grande graça de nos afastarmos de toda a idolatria, de nos afastarmos de vivermos uma vida dupla, uma vida adulterina. Que o Senhor nos dê a sua graça e a sua bênção, para que nós possamos também um dia adentrar a Jerusalém Celeste e vermos aquilo que São João viu, a cidade santa de Deus, Jerusalém descendo do céu, onde brilha a glória de Deus. Nela estão escritos em 12 alicerces o nome dos apóstolos, para significar que todos os povos das 12 partes do mundo são chamados a entrar na casa de Deus. Esta cidade santa, que não é a Jerusalém terrestre, mas é a Jerusalém celeste, ela é símbolo também da Igreja.
Esta cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la. A glória de Deus é a sua própria luz. A sua lâmpada é o Cordeiro de Deus. Peçamos ao Senhor que nos ilumine e nos faça entender que somente recebemos a verdadeira paz que vem dele, guardando a sua palavra e vivendo, testemunhando o seu evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.